Bom, vamos agora então para o nosso quarto vídeo de lógica, né? Nosso quarto vídeo, no caso a nossa 16ª aula de raciocínio lógico, né? Mas a quarta aula de lógica. Bom, a gente vai continuar o que a gente estava vendo no 15º vídeo. A gente parou discutindo, falando sobre o condicional, sobre a condicional, se então. E a discussão sobre a condicional ela é muito importante. E precisamos, então, discutir um pouco mais sobre ela, né? Um pouco mais sobre a condicional. Bom, e eu quero discutir mais algumas coisas com vocês. Vamos lá. Bom, então eu quero dar um exemplo para vocês agora de uma condicional verdadeira, né? Para a gente usar ela como referência para aprender algumas coisas. Então, a condicional que eu vou colocar aqui no quadro é a seguinte. Se José, olha só, se José é baiano, então José é brasileiro. Pronto. Se José é baiano, então José é brasileiro. Olhe bem para esta frase que eu escrevi aqui no quadro. Se José é baiano, então José é brasileiro. Eu vou até tirar esse José aqui da história e vou colocar o seguinte. Vou escrever de novo. Se é baiano, então é brasileiro. Você vai dizer, claro, Caribé, isso é verdade. Isso, sem dúvida, é verdade. Se é baiano, é brasileiro. Isso aqui eu sei que é verdade, por quê? Porque não tem como isso aqui ser verdadeiro e isso aqui ser falso. Agora, vamos usar esse exemplo, essa condicional, se é baiano, então é brasileiro, para aprender algumas coisas. Toda vez que você diz, numa condicional, você diz isso aqui, ó, se P, então que, aprenda que toda vez que você diz isso, se P, então que, é a mesma coisa que dizer, em outras palavras, é a mesma coisa que dizer P é condição suficiente, ó, P é condição suficiente para que, e é a mesma coisa que dizer que é condição necessária para P. Então, essas duas frases são equivalentes a essa frase aqui, ó. Dá no mesmo. Dizer se P, então que, é o mesmo que dizer P é condição suficiente para que, e é uma coisa que dizer que é condição necessária para P. Do mesmo jeito que você tem que saber que essa frase equivale a essas duas, tem que saber que essas duas frases, tanto uma como a outra, equivalem a essa daqui, né? E para você gravar isso, use esse exemplo. Eu sempre digo a meus alunos, para você gravar o que é condição necessária e o que é condição suficiente, use um se então, mas um se então que você sabe que é verdade. E aí aprenda, ó, se é baiano, então é brasileiro. Vamos lá. É a mesma coisa que dizer, ó, ser baiano é condição suficiente para concluir que alguém é brasileiro. Ser baiano é suficiente para ser brasileiro. Do mesmo jeito, ser brasileiro é necessário para ser baiano, né? Então, ser baiano é condição suficiente para ser brasileiro e ser brasileiro é condição necessária para ser baiano. Bom, o importante dessa ideia da condição suficiente, da condição necessária, é porque, às vezes, nas questões, a frase vem escrita diferente. Então, é preciso saber traduzir a frase. Então, imagine que você pega uma questão que diz assim, ó, ter nível superior, ó, ter nível superior,
ter nível superior. É condição necessária, ter nível superior. É condição necessária para ser juiz. Imagine uma questão que diga esta frase: ter nível superior é condição necessária para ser juiz. Bom, eu não estou julgando se isso é verdadeiro ou falso. Não me interessa isso agora. O que me interessa é que você aprenda a traduzir essa frase. Se uma questão diz, ter nível superior é condição necessária para ser juiz, o que está dizendo, em outras palavras, é, se é juiz, então tem nível superior. Né? Porque a condição necessária é a segunda, e a condição suficiente é a primeira. Se eu digo, ter nível superior é condição necessária para ser juiz, eu estou dizendo que, se alguém é juiz, então tem nível superior. Outra, se eu digo numa frase, o time A ganhar o jogo de domingo é condição suficiente para ser campeão. Bom, o time ganhar o jogo de domingo é condição suficiente para ser campeão. O que é que eu estou dizendo em outras palavras? Que se ganhar o jogo de domingo, então vai ser campeão. Porque a condição suficiente, é a primeira. Então você tem que ficar atento, muito atento a esse detalhe. Se uma questão diz P é condição suficiente para Q, está dizendo se P, então Q. Né? Se diz Q é condição necessária para P, está dizendo se P, então Q. Ok? Então fique atento a isso, porque às vezes a informação vem diferente. Né? Muito bem. E a última coisa que eu vou dizer a vocês sobre o se, então, já tem muito a ver com a questão da lógica da argumentação, é isso aqui. Vamos voltar para esta frase aqui. Se amanhã fizer sol, então eu vou à praia. Esta frase. Partindo da premissa de que esta frase é verdadeira, partindo da premissa de que eu não estou mentindo e de que esta frase é verdadeira, ou seja, se você confia em mim e eu disse a você, olha, se amanhã fizer sol, então eu vou à praia, eu tenho algumas perguntas a fazer a vocês e isso vai ser muito importante e muito usado na lógica da condicional. Vamos lá. Se amanhã fizer sol, então eu vou à praia. Fez sol. O que é que você pode concluir? Que eu vou à praia. Pronto. Fez sol. O que é que você pode concluir? Que eu vou à praia. Claro. Se fizer sol e eu não for, então a frase é mentirosa. Então, fez sol. O que é que você pode concluir? Que eu vou à praia. Portanto, se a primeira for verdadeira, você pode concluir que a segunda também será. Agora, muito importante, não fez sol. O que é que você pode concluir? Nada. Eu vou à praia se eu quiser. Porque não fazendo sol, a frase já vai ser verdadeira, mesmo que a segunda seja falsa. Ou que a segunda seja verdadeira, não importa. Então, a primeira sendo falsa, você não pode concluir nada. Agora vem a questão que é mais importante aqui. Quando eu digo a você, se amanhã fizer sol, então eu vou à praia. Imagine que eu disse isso a você hoje e amanhã você ligou para mim. E aí, Caribé? Você está onde? Aí eu digo a você, eu estou na praia. Sabendo que eu estou na praia, o que é que você pode concluir? Que fez sol? Não. Você não pode concluir nada. Eu posso estar na praia chovendo. Aqui, Eu posso estar na praia chovendo. E a minha frase continuou sendo verdadeira. Então, sabendo que eu estou na praia, você não pode concluir nada em relação a ter feito sol. Mas, se você ligou para mim, e aí, Caribé, tá onde?
Aí eu digo, estou em casa. Quer dizer, você acabou de ligar para mim, abre mais um pouquinho aqui a imagem, e verificou que eu estou em casa. Ou seja, eu não fui à praia. Se eu não fui à praia, você pode concluir que não fez sol. Por que você pode concluir que não fez sol? Porque se tivesse feito sol, eu estaria na praia. Então, isso é mais importante do que você imagina. E por ser muito importante, eu vou tornar a discutir. Eu vou tornar a falar sobre isso, né? Vou falar mais um pouco sobre isso aqui agora. O quê? Eu vou escrever aqui, ó. Se P, então Q. O que eu estou dizendo agora, e precisa ficar muito claro isso, é o seguinte: quando você diz numa questão que isso é verdade, então, supondo que isso é verdade, olha, partindo da premissa de que o se então é verdadeiro, se você souber, vou colocar aqui, ó, P e Q. Se você souber que P é verdadeira, eu vou circular a informação. Se você souber que se P então Q é verdade, e souber que P é verdade, você pode concluir que Q é verdade. Se você souber que P é falsa, você não pode concluir nada. Então, ó, sabendo que P é verdade, Q é verdade. Sabendo que P é falsa, você não conclui nada. Não conclui nada. Sabendo que essa daqui é verdade, vou colocar sempre assim, ó, circulado o que eu sei. Se eu souber que Q é verdadeira, eu não concluo nada. E se eu souber que Q é falsa, eu concluo que P é falsa. Resumindo a história, isso aqui é importante demais. Importante demais. Sempre que eu tenho se P então Q, que é a condicional, a gente vai fazer várias questões dizendo isso aqui agora. Se eu disser se P então Q é verdade, e souber que P é verdade, Q é verdade. Ou seja, se P ocorre, Q ocorre. Se P não ocorre, não posso concluir nada sobre Q. Se Q ocorre, não posso concluir nada sobre P. Mas se Q não ocorre, P não ocorre. Então, vamos lá. Usando o exemplo da praia, do sol e da praia. Se eu digo a você, se fizer sol, eu vou à praia, e você souber que fez sol, você pode concluir que eu estou na praia. Não fez sol, você não pode concluir nada. Se você souber que eu estou na praia, você não pode concluir nada. Mas se você souber que eu não estou na praia, então você concluirá que não fez sol. Não fez sol. Vou dar um outro exemplo mais claro ainda do que esse do sol e da praia. Se é baiano, então é brasileiro. Observe bem. Se é baiano, então é brasileiro. Se você sabe que alguém é baiano, você pode concluir que ele é brasileiro. Mas, sabendo que alguém não é baiano, você não pode concluir nada. Sabendo que alguém é brasileiro, você não pode concluir nada em relação a ser ou não baiano. Mas sabendo que não é brasileiro, você pode concluir que não é baiano. Nós chamamos esse raciocínio aqui,
sabendo que essa não acontece, chamamos esse raciocínio de contrapositiva. Que significa dizer o seguinte: sempre que eu sei que se P então que, esta frase, se P então que, ela é equivalente a esta frase, se não que, então não P. Então, estas duas frases que estão escritas aqui no quadro, se P então que, e se não que, então não P, são frases sempre invariavelmente equivalentes. Dizer isto é o mesmo que dizer isto. Portanto, se eu digo, se é baiano, então é brasileiro, é a mesma coisa que dizer, se não é brasileiro, então não é baiano. Se eu digo a você, se é juiz, então tem nível superior. Se é juiz, então tem nível superior. É a mesma coisa que dizer, se não tem nível superior, então não é juiz. Se não tem nível superior, então isso chama-se contrapositiva. É a contrapositiva da condicional, né? Bom, para dar um exemplo da importância disso, eu quero pegar aqui com vocês a questão 19. A questão 19, que caiu nessa prova que eu comentei no começo da aula, da Ana, ESAF 2009. Vamos ver aí a questão 19? Só para você ver isso sendo colocado em prática. E aí, o aluno que não sabe lógica, mas não sabe lógica formal, ele dança numa questão como essa, hein? A questão diz assim, ó, determinado rio passa pelas cidades A, B e C. Se chove em A, o rio transborda. Olha, se chove em A, o rio transborda. Se chove em B, o rio transborda. E se chove em C, o rio não transborda. Se o rio transbordou, pode-se afirmar que... Aí ele diz, choveu em A e choveu em B. Não choveu em C. Choveu em A ou choveu em B. O que é que eu posso concluir disso aí? Isso aí é lógica, né? Mas não é uma lógica que você consiga responder só com raciocínio. Tem que saber essa lógica. Tem que conhecer essa lógica. Então vamos lá? Vamos lá. Observe. Essa questão 19, ela diz o seguinte. Primeiro, ela diz, observe, se chove em A, então o rio transborda. Se chove em A, o rio transborda. Segunda frase, se chove em B, o rio transborda. Terceira frase, se chove em C, o rio não transborda. Observe bem que a frase diz que se chove em C, o rio não transborda. Não fique procurando entender o sentido da frase, que ela é meio estranha essa frase. Mas o que está escrito aqui é que se chove em C, o rio não transborda. Aí o que é que nós temos? Se o rio transbordou, então, fato concreto, o rio transbordou. Ora, se eu já sei que o rio transbordou, vamos lá. Então, aqui diz, ó, o rio transborda. Então, isso aqui aconteceu, verdade. Aprenda isso. Sabendo que isso é verdade, o que é que eu posso concluir sobre isso aqui? Nada. O rio transbordou, e isso é verdade. Sabendo que isso é verdade, o que é que eu posso concluir sobre isso aqui? Nada.
Não conclui nada. Agora, o rio transbordou. Portanto, como aqui diz, o rio não transbordou, então isso aqui foi falso. Isso aqui não aconteceu, porque o rio transbordou. Então, falso. Aí é que tá. Isso aqui sendo falso, isso aqui também é falso. No se, então, como não pode dar VF, se aqui é F, aqui também é F. Então, como isso aqui não aconteceu, porque o rio transbordou, então isso aqui deu falso. Então, isso aqui também tem que ser falso. Como aqui diz, se chove em C, então eu posso concluir que isso aqui é falso. Portanto, não choveu. Não choveu em C. Não choveu em C. Porque, muito simples, se tivesse chovido em C, o rio não tinha transbordado. Como eu sei que o rio transbordou, é porque não choveu em C. A única conclusão lógica que eu tenho aqui é essa, ó. Não choveu em C, que é a letra B de bola. Não choveu em C. Bom, a gente vai ainda fazer outras questões cobrando esse raciocínio, viu? Cobrando essa ideia do se então. Mas vamos ver logo o se somente se. E depois que a gente vê o se somente se, a gente vai ver outras questões trabalhando com a ideia do se então, né? Então, pode trazer para o lado de cá. Bicondicional, se somente se. Se e somente se. A bicondicional, se e somente se. Né? É a setinha aqui, ó, para os dois lados. Na tabela verdade, a bicondicional é muito fácil da gente entender. A bicondicional. Você vai colocar aqui assim, ó, P, Q, e aí, ó, P, se, somente se, Q. VV, VF, FV e FF. Imagine que eu dissesse a você, amanhã eu vou à praia. Se somente se fizer sol, bom, aí é muito claro. Eu vou à praia se somente se fizer sol. O que significa dizer que fez sol, eu tenho que ir à praia. Não fez sol, eu não posso ir à praia. Fez sol e eu fui à praia, eu falei a verdade. Não fez sol e eu não fui, eu falei a verdade. Agora, se fez sol e eu não fui, ou se não fez sol e eu fui, aí a minha frase foi falsa. Resumindo a bicondicional, o que nós temos na bicondicional é o seguinte: ela só vai ser verdadeira se as duas tiverem valores lógicos iguais. Então, as duas verdadeiras, ela é verdadeira, e as duas falsas, ela é verdadeira. Sempre que acontece um se somente se, sempre que acontece isso aqui, ó, P, se somente se, Q, P, se e somente se, Q, dizer isto é o mesmo que dizer que P é condição necessária e suficiente ao mesmo tempo. Para quê? Então, quando você diz que uma coisa é necessária e suficiente para a outra, é a mesma coisa que dizer se somente se. Tanto faz. P é condição necessária e suficiente para quê? Como dizer que é condição necessária e suficiente para P. As duas coisas são equivalentes, né? Bom, vamos pegar mais uma questãozinha aí agora, hein? Mais uma questãozinha. Vamos pegar aí a questão 2. A questão 2. Vamos ver a questão 2 aí agora e vamos
usar a questão 2 para aprender mais um pouquinho. Olha só o que diz a questão 2 do nosso material. Ela diz assim, ó. Sabe-se que a ocorrência de B é condição necessária para a ocorrência de C. Ó, vai aparecer agora aí a questão, ó. Para a gente fazer a leitura, ó. Sabe-se que, olhe bem esse texto, tem que aprender a traduzir isso, hein? Sabe-se que a ocorrência de B é condição suficiente para a ocorrência de D. Sabe-se também que a ocorrência de D é condição necessária e suficiente para a ocorrência de A. Acho que está faltando alguma coisa aqui. Cadê o C? Bom, aqui diz assim, ó. Sabe-se que a ocorrência de B é condição suficiente para a ocorrência de C. E condição suficiente para a ocorrência de D. A ocorrência de B é condição necessária, perdão, é porque tem um erro aí nesse texto aí, não está batendo com o original daqui, não. O texto é, sabe-se que a ocorrência de B é condição necessária para a ocorrência de C e condição suficiente para a ocorrência. Sabe-se também que a ocorrência de D é condição necessária e suficiente para a ocorrência de A. Assim, quando C ocorre, então veja bem, pode tirar aí a questão? Essa questão, aí no material de vocês, a questão 2, ela diz assim, a primeira coisa que ela diz é, a ocorrência de B é necessária para a ocorrência de C. Se ele fala que B é necessário para C, aprenda a traduzir isso. Ele está dizendo isso, ó. Se C, então B. Está dizendo isso aqui, ó. Mostra aqui no quadro. Se C, então B. Ele diz que B é necessário para C. Dizer que B é necessário para C é dizer que se C, então B. Depois ele diz que B é suficiente para D. Dizer que B é suficiente para D é dizer se B, então D. E por último, ele diz que D é necessária e suficiente para A. Então aqui é um se, somente se, ó. Então resumindo, se C, então B, se B, então D, e D, se, somente se, A. Assim, quando C ocorre, portanto, quando C é verdadeira, eu sei que